Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Deus, e reconhecemos tua soberania sobre nós e sobre essa igreja. Deus, e nesse momento de forma muito especial, Deus, sobre a vida do pastor Felipe. Deus, que o Senhor o use com ousadia, intrepidez, direção. Ó Deus, que venha a palavra vinda do teu trono, Deus, e que alcance terra fértil nos nossos corações. Ó Pai, no nome de Jesus, usa toda a instrumentalidade do teu servo. Ó Deus, que ele diminua e que o Senhor cresça. Ó Deus, e que o Senhor transforme corações, porque estamos em obras. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Esse culto tão festivo, pedi o Ministério do Louvor permanecer aqui. Nós estamos muito felizes, porque como igreja, podemos congregar juntos, não só no domingo, mas domingo é o dia que a gente separa mais tempo, mas também todos os dias nas células, nos cultos, nas reuniões de ministério, e isso é muito importante. Eu creio que a nossa igreja está entrando numa nova fase ministerial, uma fase de cada um de nós para o crescimento espiritual. Deus está nos despertando, cada um de nós, para amadurecermos segundo a palavra dele. Porque a palavra é viva, a palavra transforma, a palavra liberta. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, amém. Irmãos, Lucas Berg, liga aqui a luz para mim, tá escuro aqui. A gente sente a diferença daqui da frente. Beleza. Irmãos, nós estamos entrando a partir de hoje em uma grande campanha de jejum e oração. 40 dias de jejum e oração. Ali na porta, nós estamos vendendo esse livro. Esse é um livro devocional para te ajudar, nos seus momentos. Aqui tem os pedidos de oração. Cada dia dos 40 dias tem um estudo bíblico, uma palavra bíblica, uma direção, um pedido de oração. Então esse livro está a R$8. A igreja não ganha nada com a venda desse livro. Esse livro está sendo repassado a preço de custo. E eu quero convocar os irmãos a, quem puder, compre o livro. Compre o livro. Se você não puder comprar, não tem problema. Faça os seus 40 dias sem o livro, mas faça. Se você puder comprar, compre para você e compre para um irmão da sua célula. Compre para você e compre para mais alguém da sua família. Abençoe a vida de outras pessoas. Está R$8, gente. Então, irmãos, esse livro é muito legal. Eu já fiz o estudo de hoje, o meu devocional de hoje. E é muito importante que, como igreja, a gente entre todos juntos nessa campanha. Dos irmãos que estão na galeria, no último banco, até os da primeira fileira. Que toda a igreja seja despertada à oração e ao jejum. Talvez você não vá ficar os 40 dias jejuando sem nada. Mas você pode fazer um jejum de uma refeição. Você pode fazer um jejum de 12 horas. Você pode jejuar de carne, de frango, de peixe, de refrigerante, de chocolate. Cada um vai ver o que gosta mais. O que você gosta mais. Você vai abrir mão daquilo que você gosta mais para jejuar, para se consagrar. Jejum não é troca com Deus. Amém, irmãos? Não é troca. Tem gente que pensa assim: eu vou jejuar para que Deus me dê aquilo que eu quero. Não, isso aí é promessa. Aí a gente não crê em promessa. Jejum é consagração. Quando você jejua, você está falando para Deus: Deus, eu estou abrindo mão de algo que eu gosto muito, para fortalecer o meu espírito, para pedir que somente a tua vontade perfeita, boa e agradável seja feita. Amém? Quando você jejua, você está trazendo a vontade de Deus para mais perto de você. Então é muito importante a gente ter essa consciência e juntos como igreja jejuarmos. Quantos aqui já adquiriram o livro? Levanta a mão. Muitos irmãos já adquiriram o livro, glória a Deus. Você que ainda não adquiriu, você pode adquirir essa semana. Você pode adquirir na secretaria da igreja durante a semana, ou procurando o pastor Ralph, ou após o culto. Muito importante, vamos entrar nessa de cabeça. Eu convoco os líderes e auxiliares de célula e os membros de célula a entrarem de cabeça mesmo, porque nós vamos ver famílias sendo transformadas, pessoas se convertendo, curas, milagres vão acontecer, quando a igreja orar e jejuar como corpo, como unidade, amém? Se você não pode adquirir o livro, não tem problema. Escreve no papelzinho, 40 dias de jejum e oração.
e coloca o seu tipo de jejum, e coloca os seus pedidos ali. Coloca o que você vai jejuar. Vou jejuar de arroz, vou jejuar de carne, vou jejuar 12 horas. E comece a orar todo dia por isso. Porque jejum sem oração não tem poder. O jejum só tem poder quando é oração, quando tem oração. Porque jejum sem oração é dieta. Aí só serve para emagrecer, né? Não serve para mais nada. Irmão, nós vamos ter o Vida Vitoriosa de Jovens. Logo após o culto, lá embaixo nós vamos estar fazendo inscrição. Eu queria que você se colocasse de pé. Toda a igreja. Nós vamos adorar o Senhor com o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar de novo aquela parte, digno é o Senhor. Eu queria que você preparasse seu coração para a palavra. Porque eu creio que Deus quer fazer algo aqui nessa noite. Se você crer, você diga glória a Deus. E eu queria que você preparasse o seu coração. Neemias, o livro de Neemias vai falar que Neemias preparou o coração dele para ouvir a voz de Deus. Ele aquietou o coração dele. Eu queria que você desse a mão ao irmão que está do seu lado. Porque a palavra de Deus diz que na nossa unidade há poder. Vamos fechar o corredor. Segure a mão do seu irmão. Feche seus olhos agora. E comece a agradecer ao Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Você aí no seu lugar. Chame a presença de Deus no seu coração. Porque a presença de Deus já está aqui. Deus já está nesse lugar, porque nós convocamos Ele. Mas será que a presença de Deus está no seu coração agora? Prepare o seu coração, chame a presença de Deus no seu coração. Vamos adorar todos juntos com essa canção. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Pega essa voz e declare: digno é o Senhor. Entrega a Ele o louvor, a honra, a glória e a adoração. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Pega a mão do irmão do seu lado, levante as mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu,
Ele é digno. Aleluia. Você pode sentar. Abra sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 19. Estamos em obras, amém? Deus está nos construindo. E à medida que nós nos abrirmos ao Senhor, à medida que nós dermos o lugar devido ao Senhor, à medida que nós colocarmos as áreas específicas das nossas vidas diante do Senhor, disponível à ação do Senhor, disponível ao alcance das mãos do Senhor, Ele continuará nos construindo, amém? A cada passo que nós damos, Ele vai nos construindo, Ele vai nos edificando, Ele vai nos estruturando. Irmãos, Deus, Ele é um cavalheiro. Deus, Ele é respeitador. Deus, Ele nunca vai invadir a sua privacidade. Por isso que eu digo que à medida que nós vamos dando lugar a Ele nas áreas da nossa vida, Ele vai agindo. Porque se você falar, nesse quarto você não entra, Ele não vai entrar. O ladrão não. O ladrão, ele vai arrombar a porta. Você pode falar para o Satanás, para o diabo, até aqui, ó, você entra até aqui. Daqui para lá você não entra mais. Ele vai arrombar, porque ele vai querer entrar, porque ele não respeita. Mas Deus não. Se você falar, Deus, eu te entrego isso aqui não. Ele vai respeitar. Ele não vai. Ele vai respeitar o seu tempo. Ele vai respeitar a liberdade que você está dando a Ele. E nesse novo tempo em que nós estamos em obras, eu quero chamar a igreja a um despertamento na oração, a um despertamento na busca pela palavra de Deus. Irmãos, é muito lindo ver esse templo, esse santuário cheio. Esse santuário precisa estar cheio todos os domingos de manhã na escola bíblica, na escola bíblica dominical e na escola discipuladora. É muito importante, é de imenso valor que todos nós, para sermos construídos pelo Senhor, não somente nesse mês da juventude, mas a nossa vida, que a gente aprenda da palavra de Deus, que a gente valorize da palavra de Deus. Ah, mas é o único dia que eu tenho para dormir mais um cadinho. Jesus pagou um alto preço por você. Será que você não pode pagar esse precinho mínimo? Depois que voltar do culto, dorme a tarde toda. Recompensa. Mas vem a escola bíblica dominical às 8h30. Vem a escola discipuladora às 9h30. Participe, porque Deus está fazendo algo aqui nessa igreja. Amém, irmãos? Deus está fazendo algo na nossa cidade. E Ele está nos chamando a um novo tempo. Um tempo de amadurecermos. Um tempo de crescermos espiritualmente. A palavra de Deus diz lá em Neemias 4, vou entrar no texto, fica com a Bíblia aberta. 1 Reis 19, vou entrar nesse texto, mas primeiro eu tenho que falar isso aqui. Lá em Neemias 4, fala que Neemias e o povo, eles estavam construindo o muro, restaurando o muro de Jerusalém, restaurando os princípios da palavra de Deus no meio do povo de Jerusalém, restaurando a proteção do povo. E diz que eles estavam na metade do muro, na metade da construção. E de repente se levantaram inimigos. Se levantaram opositores. Pessoas foram ali fazer bagunça. Eles queriam confundir o povo. Eles queriam atrapalhar a construção. Irmãos, olha, eu tenho um recado de Deus muito difícil de dar. Mas eu preciso dar. O inimigo está se levantando. O inimigo quer bagunçar o arraial do povo de Deus. Mas em nome de Jesus ele se levanta para cair, amém? Mas para ele cair você precisa estar em santidade. Você precisa estar juntinho com Deus. Não deixa a obra parar na metade, amém, irmão? Sabe por quê? Coloca aí para mim, Vanessa. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 vai falar que aquele que começou a boa obra é fiel e levará até o fim. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Tendo que aquele que...
Deus, Ele só vai se satisfazer na obra da sua vida quando ela chegar à conclusão. Amém? E em várias áreas nós estamos em obras. Algumas obras estão mais adiantadas. Às vezes na área da família está atrasado. Às vezes na área da profissão já está mais adiantado. Às vezes na área espiritual um bicho está pegando. E Deus, Ele quer concluir todas as obras em todas as áreas da sua vida. E para isso nós vamos precisar enfrentar o inimigo. E para isso nós vamos precisar enfrentar o medo. O tema que os jovens me deram foram: em obras para vencermos o medo. Precisamos vencer o medo. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Em 1 Reis 19. Essa situação que Elias viveu. E nós vamos ver o que nós podemos aprender com Elias. E o que nós podemos absorver desse texto para vencer o medo. 1 Reis 19, versículo 1 diz assim: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do deus pagão Baal. Aí ela mandou um recado para Elias da seguinte forma: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você, Elias, o mesmo que você fez com os profetas de Baal. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Beceba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em sua volta e viu perto da sua cabeça um pão amassado nas pedras e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele a segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu e recebeu bastante força para andar 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Sinai, um monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna. Deixa eu me achar aqui agora. 9. Vamos lá. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança comigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá, ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou ali e mandou um vento forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a sua capa. Então saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu:
Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse a Elias: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chega lá, entra na cidade, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar no lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Amém? Vamos orar. Pai, está aqui a tua palavra lida. Eu quero pedir que o Senhor nos dê unção no falar e no ouvir. Que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, aquilo que o Senhor me ministrou, me tocou, me falou, o Senhor também venha falar, tocar e ministrar ao coração dos meus irmãos, Deus. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, traduza a palavra do Senhor para cada coração aqui nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor não trouxe ninguém aqui em vão. Todos vieram aqui para Te dar louvor e para receber algo da parte do Senhor também. Então que Teu Espírito Santo esteja ministrando a cada coração mediante aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui, nós Te amamos, nós Te damos liberdade. Usa o Teu servo por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, texto polêmico, bem grande, que nós vamos meditar nessa noite. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto, primeiro ponto, não ouça o inimigo. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos entender que é muito importante a gente não dar ouvidos ao inimigo. Acabe, ele era um rei omisso. Acabe, ele era um homem que não se impunha, que não se posicionava. E quando há um homem que não se posiciona, se levanta uma mulher dominadora, uma mulher rebelde, uma mulher que quer se impor. E isso aconteceu com Acabe. Por ele ser fraco, Jezabel dominava ele. Jezabel assumia o poder. E hoje de manhã nós falamos na IBD Discipuladora sobre feminismo. Isso não é feminismo. Isso aí é falta de respeito mesmo. Jezabel passava por cima. Mas eu preciso falar uma coisa muito importante para os casados e aqueles que estão noivos e namorando. Só há Jezabel dentro de uma casa se houver Acabe. Amém, irmãos? Porque quando o homem se posiciona como Acabe, a mulher se levantará como Jezabel. Mas se o homem diz, na minha casa eu não aceito Jezabel, a mulher não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Então, irmãos, Jezabel, ela era uma mulher do inferno. O comentário bíblico diz que Jezabel era o diabo de saias. Ela era aquela que tirou o povo. O povo estava vivendo no reinado anterior. O povo estava vivendo debaixo de uma bênção, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Acabe entrou, Jezabel trouxe altares pagãos. Tirou os altares do Deus de Israel, os altares do Senhor, derrubou e levantou os profetas de Baal no meio do povo. Ela instituiu a idolatria. Ela praticamente, pelo poder que ela tinha como autoridade de governo, ela legalizou a idolatria. E aí a gente pensa que isso só acontece nos tempos bíblicos. Mentira, isso está acontecendo até hoje. No Rio Grande do Sul, existem prefeituras que dizem, que tem lei, que casa que é centro
de Umbanda não paga imposto. O Rio Grande do Sul, a região do Rio Grande do Sul, é a região onde há mais espiritismo, onde há mais feitiçaria e bruxaria no Brasil. Demônios de alto escalão dominam ali, porque o povo é induzido pelos seus governantes. Oremos pelo Rio Grande do Sul. Não ouvir o inimigo. Acabe então, fala para Elias, fala para Jezabel o que aconteceu no capítulo anterior. Porque no capítulo 18, Elias, ungido do Senhor, profeta do Senhor, ousadamente desafia os 450 profetas de Baal. Ele desafia aquele monte de gente, ele sozinho. E ele faz o seguinte, ele fala assim: olha, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se o Senhor é Deus, se o meu Deus é o Deus verdadeiro, eu vou orar e Ele vai mandar fogo do céu e vai queimar esse sacrifício que está aqui no altar. Agora, se Baal é Deus, vocês vão orar, vocês vão pedir e Baal vai mandar fogo do céu. E a palavra de Deus diz que os profetas de Baal ficaram horas e horas pulando, dançando, chamando, gritando, clamando e nada aconteceu. Nada aconteceu. E Elias fez uma oração. Elias até zombou dos profetas de Baal. Fala mais alto que eu acho que seu Deus está surdo. Ele pode estar dormindo. E Elias fez uma oração: Senhor, para que o teu povo reconheça que só o Senhor é Deus, manda fogo do céu e consome o sacrifício. E na mesma hora o fogo desceu e consumiu. E todo o povo clamou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Deus abomina a idolatria. E idolatria não é só adorar imagens. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Seja a sua profissão, seja a sua família, seja um artista, seja um pastor, seja um ministério. Tudo que você coloca, seja um chamado, tudo que você coloca no lugar de Deus, substituindo, tomando o trono de Deus na sua vida, é idolatria. E Elias, tão ousado, foi ungido por Deus e honrado por Deus, que Deus atendeu a oração dele, mandou fogo, o povo matou os profetas de Baal. Acabe vai lá e conta para Jezabel. E Jezabel, aquela mulher do inferno, ousada, manda um recadinho para Elias: eu vou te matar. Usada por Satanás, né? Eu vou te matar. E Elias teme, sabendo da posição de governo que ela tinha. Elias tem medo. E aí eu digo a você, aquele homem que viveu tal experiência com Deus, que viu o fogo descer do alto, consumir o holocausto, secar a água que estava em volta, esse homem que teve intimidade com Deus, que orou para parar de chover e parou de chover, que orou para a chuva voltar e a chuva voltou, esse mesmo homem, ele tem medo. Esse mesmo homem que viu o Senhor agindo, que viu os sinais do Senhor agir, ele tem medo, porque ele ouviu a voz do inimigo. Porque ele ouviu a voz do inimigo. Nós não podemos ouvir o inimigo, porque o inimigo é mentiroso. O inimigo, ele é falso. Ele não tem tudo isso que ele diz que tem. Ele não é tudo isso que ele diz que é. Como o pastor Pedro pregou hoje de manhã, até o cristão mais fraco é mais forte do que o inimigo. E Elias, mesmo vivendo todas essas experiências com Deus, ele temeu. O que a gente pode entender sobre isso, meus irmãos? Mesmo que você já tenha nascido de novo, da água e do Espírito, mesmo que você já tenha experimentado a salvação, mesmo que você já tenha tido experiências com Deus maravilhosas, de resposta de oração, de ver Deus agindo na sua vida, de livramento, de testemunhos, de milagres, é possível você ter medo. É possível você se abater. Elias, um grande profeta de Deus, ele não esteve livre de ficar abatido por causa do medo. Então nós não estamos livres de ter medo. Mas nós podemos clamar ao Senhor para que o medo não nos domine.
Amém? Não podemos ser dominados pelo medo. O domínio do medo sobre a nossa vida é algo que tira e remove toda a esperança, toda a vida de Deus. E a palavra diz o seguinte, que Elias ele teve medo. Vamos olhar aqui o versículo 3. Elias ficou com medo e para salvar a sua vida, fugiu. O medo, quando a gente ouve o inimigo, o medo ele nos paralisa. E ele nos faz fugir. Fugir. Ele nos faz ter medo, nos faz perder a coragem de enfrentar a situação de uma forma responsável. Elias temeu porque ouviu o inimigo. Muitas vezes ouvimos mais o inimigo do que a Deus. Satanás é mentiroso, não podemos acreditar nele. O inimigo de Elias estava sendo usado o inimigo estava usando Jezabel para atingir Elias. E é importante nós reconhecermos quem o inimigo está usando para nos atingirmos. Amém? Quem é a sua Jezabel? A culpa não era de Jezabel. Elias não estava ali lutando contra Jezabel. Elias estava lutando contra os poderes das trevas. Elias estava lutando contra as forças espirituais. Jezabel era apenas o fantoche. Quem é a sua Jezabel? Será que você tem um Jezabel no seu emprego, na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, no seu grupo de amigos? Quem é a pessoa que Satanás está usando sem ela perceber, sem ela entender que está sendo usada, mas está sendo usado, talvez até dentro da célula, para te atormentar, para te pressionar, para te limitar? Reconheça, identifique quem Satanás está usando e abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe a vida dessa pessoa. Se é o João que Satanás está usando, você vai orar pelo João. Senhor, eu abençoo a vida do João, Senhor. Transforma a vida do João, Senhor. Eu não aceito Satanás usar a vida dele, Senhor. Eu perdoo ele, Senhor. Eu abençoo a família dele, Senhor. Eu abençoo o emprego dele. Abençoe a vida dessa pessoa. Porque Deus vai fazer milagres através da sua oração. A oração de bênção. Tem muito crente por aí fazendo oração de justiça. Tem orações que são piores do que simpatias, do que rezas, do que coisas das trevas, do que maldições. Tem orações que são maldições. Deus, o Senhor está vendo fulano de tal. Faça justiça, Senhor, porque eu estou sendo oprimido. Isso aí é maldição. Deus não ouve essa oração. Você está orando a Satanás. Sinto muito te falar. Você está usando o nome de Deus, mas os princípios são princípios de Satanás. E quem está ouvindo essa oração, e quem está recebendo essa oração no mundo espiritual é o inimigo. Irmão, crente não amaldiçoa, crente abençoa. Você foi criado para ser um agente de bênção. Você foi criado para ser um agente de paz. Aonde você chega, a bênção do Senhor tem que chegar primeiro. Aonde você chega, a paz do Senhor tem que chegar primeiro. O medo, ele paralisa a pessoa. Ele faz a pessoa querer fugir. Ele aumenta a situação mais do que ela é. Elias podia pensar assim: quem é essa mulher? Quem essa mulher pensa que é? O meu Deus fez a chuva parar, fez a chuva voltar. O meu Deus fez o fogo descer. Quem essa mulher pensa que é? Mas naquele momento ele não conseguiu fazer isso. Naquele momento ele ficou paralisado. E ela falou: meu Deus, ela é governante, ela vai me matar. E ele deu no pé. Existem medos que não são de todos ruins, mas eles são bons para nos fazer seguros e prudentes. É interessante a gente pensar que existem medos bons. O medo de entristecer o Espírito Santo é um medo bom. Mas o medo bom, ele nunca pode ser dominante. Ele nunca vai te dominar, ele nunca vai te aprisionar. Até o medo bom, ele é um sentimento que vem em paz. Ele é um sentimento de sabedoria. Eu tenho medo de entristecer o Espírito Santo. Eu tenho medo de pecar contra Deus. E quando isso acontece, eu fico muito triste, muito mal.
porque eu tenho medo. E eu falo, Senhor, coloca temor em mim, eu quero ter medo mesmo. Eu quero ver a situação do pecado e falar assim, não, sirene vermelha, sinal vermelho, deixa eu fugir pelo outro caminho. Esse medo é um medo bom. Elias, infelizmente, ele não estava preparado para o dia mau. E muitos de nós não nos preparamos para o dia mau, porque a vida e os nossos pais, eles nos preparam para o sucesso. Sabia? É muito raro o seu pai e a sua mãe te contar uma experiência de fracasso. Te contar um pecado que ele caiu, que ele falhou, mas que ele se levantou no Senhor. Nós ouvimos sempre e nós vemos sempre os nossos pais e as nossas referências com sucesso. A vida hoje nas redes sociais é só alegria. Tem ninguém triste, porque é tudo felicidade, é tudo muito bom, tudo beleza. E isso vai preparando o nosso coração somente para o dia bom, mas o dia mau vem. O dia mau vem para todos. Jesus, ele disse, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei com vocês, mas nesse mundo tereis aflição. O dia mau vem para todo mundo. Eu não estou amaldiçoando ninguém, eu não estou falando que você vai sofrer. Não, eu estou falando que naturalmente o dia mau vai vir para todo mundo. Existem dias que são maus. Nós precisamos aprender a nos prepararmos para o dia mau. Nós precisamos nos preparar para que na hora da tribulação a gente não diga que Deus nos abandonou, mas a gente entenda que Deus, ele está conosco no deserto, ele está conosco na tribulação. Nós precisamos nos preparar para o fracasso. Quando Elias deseja a morte, aqui no versículo 4, no finalzinho do versículo 4, ele diz assim: eu sou um fracasso. Elias não era um fracasso, mas naquele momento ele estava se sentindo fracassado. Ele não era um fracasso, mas naquele momento ele estava se sentindo fracassado. E ele não foi preparado para se sentir um fracassado. Se hoje uma situação de fracasso bate à sua porta, será que você está preparado para se sentir um fracassado? Nós não somos fracassos, amém, irmãos? Todos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque mesmo na tribulação, o Senhor está conosco. Mas existem dias que nós nos sentimos fracassados. E nesses dias que nós nos sentimos fracassados, nós precisamos olhar ao Senhor. Olhar para o Senhor. Precisamos nos preparar para o dia mau. Pais, preparem os seus filhos para o dia mau. Contem as suas derrotas e as suas vitórias. Chega de contar só vitória. Conta as derrotas também, que isso é importante. Marque a vida do seu filho com a realidade da vida. Chega da gente botar os adolescentes no mundo da fantasia. Eles precisam ver a realidade. Eles precisam crescer com prudência. O segundo ponto: o medo gera uma atitude de caverna, entre aspas, de caverna. O medo gera uma atitude de caverna. No versículo 4, nós vemos que Elias, então, ele foge, paralisado, com medo, e ele chega até a desejar a morte. A dor de Elias, o desespero de Elias é tão grande, a agonia, a angústia do coração dele é tão grande, que ele chega a desejar a morte. E é interessante a gente pensar que no versículo 4, ele já está no deserto. Então ele já não estava mais correndo perigo. Ele já estava assim fora do alcance. Ele estava num lugar seguro. Ele já estava em um local de segurança. Mas mesmo assim, a agonia do coração dele, o sentimento de fracasso era tão grande que ele ainda estava desejando a morte. Uma atitude de caverna é quando o medo nos traz confusão, desespero, desejo de se esconder, desejo de desistir, desejo de fugir, ou até mesmo desejo de morrer. Talvez eu estou falando aqui, talvez alguns de vocês espiritualmente estejam em cavernas. Eu quero te falar que Deus hoje, nessa noite, Ele tem poder, se você quiser, de te arrancar dessa caverna.
Ele tem poder de te tirar dessa caverna se você quiser. Porque Ele respeita você. E quando essa atitude de caverna vem, você quer desistir de tudo. Você se entristece, você fica angustiado, você fica desesperado. E isso te paralisa. A mente e o coração de Elias estavam mais escondidos do que o corpo dele. A mente e o coração de Elias estava mais enfermo do que o corpo dele. Quem estava na caverna, na verdade, era a mente e o coração dele. O corpo dele estava ali, mas no profundo da alma dele, a mente e o coração estavam ali, obscura, escondida, fugindo da vida, fugindo da realidade. Nós não somos mais escravos do medo. Quando nós nos sentimos escravos do medo, quando a nossa mente e o nosso coração entra dentro de uma caverna, é porque nós estamos nos sentindo escravos do medo. E nós esquecemos da nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A palavra diz que todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Salvador se torna filho de Deus. E filho tem liberdade. Filho tem coragem. Filho tem ousadia. Filho não se esconde do pai. Elias naquela hora que estava se escondendo até de Deus. Ele não queria ver nada, nem ninguém. Porque na verdade ele esqueceu que Deus era o pai dele. Ele esqueceu que Deus é o pai dele. Deus, Ele é pai. Ele cuida de nós. Ele quer colocar os olhos de amor dele sobre nós. Ele quer nos acariciar, nos abraçar. Sabe, é tão distante às vezes a realidade de Deus como pai. Mas nós precisamos entender isso. Eu quando era junior para adolescente, eu tive muita dificuldade de orar falando pai. Pai nosso, Pai, nós estamos aqui. Eu não conseguia orar falando Pai. E um dia eu fui ministrado, entendendo que Deus era Pai. E eu entendi que na verdade eu não conseguia falar que Deus era Pai, porque eu não me sentia filho de Deus. Para mim eu era só servo de Deus. Funcionário do Senhor. Escravo de orelha furada. Dei minha orelha para furar. Até hoje eu sou. Sou tudo isso. Mas eu só me via como isso, eu não me via como filho. E o dia que eu descobri que eu sou filho, que eu posso abrir a porta da geladeira e comer tudo que eu quiser, sentar na mesa do banquete, eu estava comendo as migalhas que caía da mesa. E tinha um banquete com uma cadeira escrito o meu nome ali, porque eu sou filho de Deus. A cadeira estava aqui e eu estava comendo as migalhas do Senhor. Às vezes na nossa vida espiritual, e em toda a nossa vida, as coisas não andam, porque nós somos filhos de Deus, vivendo como se fôssemos escravos, trabalhadores. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você tem direito, você tem herança no Senhor, amém? Você tem autoridade no Senhor. Se você nasceu da água e do Espírito, você é do Senhor. Você é do Senhor. Elias se tornou prisioneiro das suas emoções negativas. O seu desespero o amarrava como se fosse uma corrente de ferro. O medo paralisou Elias. Paralisou Elias. Então nós entendemos que nós não podemos ouvir o inimigo e que o medo gera atitude de caverna. O terceiro ponto, Deus está conosco até na hora do medo. Do versículo 5 até o versículo 8, nós vemos a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, ao enviar ali um anjo para dar alimento a Elias. E é interessante a gente ver o cuidado de Deus, porque o anjo vai ali, e ele encontra Elias ali naquela caverna, se escondendo no deserto, e ele fala, levanta e coma. E Elias não dá a mínima para aquele anjo. Elias, com certeza entendeu que era um anjo do Senhor, que era um representante do Senhor, que era alguém que tinha uma missão a ser cumprida. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que os anjos são mensageiros direcionados pelo Senhor. E Elias não dá a mínima para aquilo. A Bíblia diz, é claro em dizer,
ele levanta, ele come, ele bebe e ele volta a dormir. E aí o anjo pela segunda vez vai lá e toca em Elias de novo. E desperta Elias e fala: levanta e come de novo. Porque você vai ter que fazer uma viagem, você vai ter que ir até o Monte Sinai. E aí Elias pela segunda vez se levanta e come, e aí ele consegue ter forças para ir andar 40 dias e 40 noites até chegar ao monte do Senhor. E ter um encontro com o Senhor. O que eu quero aplicar sobre isso? Deus, Ele é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chance. Deus podia ter se irritado com Elias, com a atitude de Elias. Mas Deus sabia que Elias era um filho que estava tão ferido, estava tão mal, que estava tão aprisionado na caverna, que ele relevou. Ele perdoou. E o anjo foi lá pela segunda vez. E eu acho que se tivesse que ir pela terceira, ele iria de novo. Porque Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. E das 70 vezes 7. Amém, irmãos? Talvez você está assim... Se tem uma luta na sua vida, uma coisa específica que só você e Deus sabe, e você luta para parar e não para, e luta para parar e não para, eu quero te falar que Deus te dá uma nova chance. E uma hora você vai vencer de vez isso. Amém? E se você não vencer de vez isso, você tem que viver como o apóstolo Paulo. É o espinho na carne, vou lutar sempre. Vou lutar sempre. Mas é importante entender que Deus é o nosso Pai, que nos ama, que cuida de nós e que está disponível a perdoar 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes se for preciso. E aí Elias viaja 40 dias e 40 noites. Só para lembrar dos 40 dias e 40 dias e 40 noites de jejum e oração, hein, gente? Vamos ficar ligados. 40 dias e 40 noites. E ele chega até o monte do Senhor. E quando ele chega naquele monte, lá no versículo 9, a primeira coisa que diz ali: e Elias chegou no monte sagrado e ele entrou numa caverna. A primeira experiência ali, o primeiro cuidado de Deus, mandando o anjo, não foi suficiente. Elias não estava curado ainda, porque a primeira coisa que ele chega no monte é se esconder de novo. E de novo a gente vê que a alma... A mente e o coração de Elias estava na caverna, não somente o corpo físico, mas o ser dele estava ali preso. Vemos que Elias entra de novo no lugar segundo a sua alma. Qual é a sua caverna? Elias tinha caverna ali. O medo dele foi a caverna, mas talvez a sua caverna seja outra coisa. Talvez a sua caverna seja a insegurança. Talvez a sua caverna seja a ansiedade. Qual é a sua caverna? Qual é o lugar aonde você se esconde de Deus? Que Elias sabia que ele estava indo ali para se encontrar com Deus, mas ele queria se esconder. O que você usa? Quais são as desculpas que você usa para fugir de Deus? E Deus não desistiu de Elias. Deus sabia que Elias estava precisando de algo a mais. E Deus então ele manda sinais. Ele manda um vento, ele manda terremoto, ele manda fogo. E ele não estava em nenhuma dessas coisas, ele só queria chamar a atenção de Elias ali. E na voz suave, ele vem. E ele fala com Elias. E ele pergunta a Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Como quem diz assim: aqui não é o seu lugar. Um profeta do Senhor não tem que estar aqui. Por que você está aqui? E Elias vai dar aquela desculpa: Senhor, eu sirvo a ti, tu és poderoso, mas o teu povo quebrou a aliança. Elias estava querendo disfarçar e jogar a culpa para o povo. Ele podia ser honesto e falar: Senhor, eu tive medo porque eles querem me matar. Mas ele foi jogar a culpa para o povo. A culpa é do teu povo que quebrou a aliança, que adorou a Baal. Gente, muitas vezes nós queremos remendar situações na nossa vida, jogando a culpa para o outro. Não jogue a culpa para o outro. Assuma os seus erros. Assuma as suas decisões. A vida é feita de escolhas. A escolha que você faz vai reger a sua vida. Então assuma as suas decisões. Aquele não era o lugar de Elias. E Deus ele mostrou sinais para falar com Elias.
E Elias, então, quando percebe que Deus está ali, a Bíblia diz que Elias cobre o rosto com a sua capa, em sinal de respeito. Muitas pessoas não têm ouvido Deus e não têm visto Deus, porque perderam o respeito por Deus, perderam o temor. É tempo do temor ao Senhor voltar. É tempo do temor ao Senhor voltar. É tempo da reverência na casa do Senhor voltar. A casa é do Senhor. A palavra de Deus diz: a minha casa será chamada lugar de oração, casa de oração. Nós somos a igreja, mas esse prédio é casa de oração, amém, irmãos? E aqui tem que haver reverência, aqui tem que haver respeito, não somente aqui, mas em todo lugar que você invocar o nome do Senhor, precisa haver reverência, respeito. As pessoas têm perdido o temor ao Senhor, as pessoas estão usando o nome de Deus em brincadeiras, estão banalizando o nome do Senhor, e é um dos 10 mandamentos: não tomará o nome de Deus em vão. Ai desses que estão fazendo isso, porque o dia do juízo virá. A gente estava na conferência, a Nívia Soares falou uma coisa muito interessante, que a terra está gemendo, e isso é verdade. Irmãos, a terra está gemendo, Jesus está voltando. Ele pode voltar amanhã, como ele pode voltar daqui a 10 anos. A gente não sabe a hora que ele vai voltar, mas os sinais da vinda dele cada vez ficam mais fortes. Você que conhece a palavra do Senhor, você está vendo os sinais acontecendo, e vão ficar mais fortes, vão acontecer mais. Haverão dias que na mesma semana, que no mesmo dia vão acontecer, no mesmo dia, vão acontecer 2 coisas horríveis, 2 notícias horripilantes, porque até Jesus voltar, as coisas vão piorar. Infelizmente, vai melhorar porque a gente tem Jesus, que o melhor de Deus está em nós, maior é o que está em nós do que está no mundo, mas no mundo o negócio vai ficar feio. Não tem esperança com o mundo não, porque o mundo jaz do maligno, e o mundo vai ficar feio mesmo, o negócio vai ficar estreito. Os sinais vão piorar, vão acontecer, e vão acontecer com mais frequência, porque o mundo já é do maligno, infelizmente. Deus reafirma a missão de Elias, lá no a partir do versículo 15, Deus reafirma a missão de Elias. Deus falou assim: chega dessa palhaçada aí, vamos embora, Elias, sai da caverna. Olha, vai lá, unge fulano, toma o seu lugar, assume sua posição para aquilo que eu te chamei, assume a sua postura e vai. E outra coisa, você não está sozinho, tem 7.000 pessoas que não adoraram a Baal. E é interessante que a gente vê que Elias reage depois que ele descobre a missão dele, quem ele é em Deus, aquilo que Deus o chamou, onde Deus confirma ali através da missão dele, a paternidade de Deus sobre Elias. E confirma que ele é profeta e que Deus quer que ele anuncie o evangelho, quer que ele profetize ao povo de Israel. Elias se levanta e Elias faz tudo que Deus mandou, e ele continua o seu ministério e sai da caverna. Amém? Deus, ele fala conosco na tribulação. Eu não sei, talvez você não esteja passando por tribulação nenhuma. Ou talvez você esteja passando por alguma situação difícil. Não deixe que o medo diga para você que as coisas são mais terríveis do que são. O medo, ele vai tentar dizer para você que as coisas estão terríveis. Mas às vezes não está tão ruim assim não, porque se Deus está do seu lado, Ele vai te ajudar. Ele tem um escape, Ele tem um socorro. Deus, Ele é perdoador. Ele é misericordioso. Ele é galardoador daqueles que confiam nele. Ele luta por você. Isaías vai falar que desde antigamente ainda não se viu e não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Está esperando o Senhor? Deus está trabalhando. Talvez você não está ouvindo nada, Deus não está falando mais nada. Mas se você está esperando o Senhor, Deus está trabalhando.
Eu queria te convidar a ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos. A Vanessa vai aumentar um cadinho esse louvor. E eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei qual é a sua caverna. Eu não sei quem é a sua Jezabel. Eu não sei qual é a tribulação. Talvez o seu inimigo seja o vício. Talvez o seu inimigo seja um segredo que você não tem coragem para falar com ninguém. Talvez o seu inimigo seja um pecado, uma cilada, uma situação. Talvez o seu inimigo seja até uma pessoa usada por Satanás. Uma pessoa te puxando para um esquema maligno, para um esquema de corrupção, para um esquema de adultério. Talvez o seu inimigo seja uma amizade. Seja talvez até uma oportunidade que não foi Deus que colocou no seu caminho. Eu não sei qual é o seu inimigo, mas eu sei quem é Jesus. Jesus é aquele que te tira da caverna. Jesus é aquele que te faz surdo para o inimigo. Quando o inimigo soprar as mentiras dele, ele vai falar: filho, ouve a minha voz, não ouve a voz dele. Se você estiver perto de Jesus. Jesus é aquele que faz você não ter a atitude de fugir, de se atemorizar. Jesus é aquele que faz você entender que Ele está com você. Ele quer estar com você. Talvez você está aqui hoje, você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu quero te falar que Jesus, Ele está aqui hoje e Ele quer tocar o seu coração. Ele quer entrar nessa caverna e Ele quer tirar você dessa caverna. Ele tem alimento para você. Ele tem proteção para você. Ele tem mensageiros que coloca do seu lado. Só basta você querer. Só basta você querer. Talvez você está aqui hoje e fala: já vem à igreja há muito tempo, mas nunca teve coragem de tomar uma decisão e falar: a partir de hoje as coisas vão mudar. A partir de hoje eu assumo meu lugar em Deus. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero mudar a minha conduta. Sozinho você não vai conseguir. O Evangelho não são regras, não é um comportamento. Mas aquele que recebe o Evangelho tem uma mudança de comportamento. Mas porque Jesus muda o seu comportamento, não você. Talvez você está falando: pastor, eu não posso aceitar Jesus, eu não posso voltar para Jesus, porque eu ainda não consegui parar de fazer isso. Eu não consegui deixar esse pecado, eu não consegui deixar essa situação. Eu quero falar: você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir, mas com Deus do seu lado, você irá conseguir. Você irá conseguir. Talvez você está aqui me ouvindo e você já esteve em um altar como esse. Está aqui nesse lugar. Participou desse culto e você já esteve num altar como esse. E você está lembrando disso. Poxa, eu já estive no altar. Eu já ministrei, eu já dancei, eu já cantei, eu já toquei, eu já preguei. Está na hora de voltar para Jesus. A igreja está intercedendo por você. E eu também quero orar por você. Mas eu quero orar com você primeiro. Você que está me ouvindo na galeria ou aqui embaixo. Se você deseja receber Jesus Cristo como seu Salvador, ou deseja se reconciliar com Ele, voltando hoje para Jesus. Você estava frio, estava afastado, se desviou do caminho, está voltando. Eu queria que você repetisse na sua mente essa oração que eu vou fazer agora. Você não precisa falar em voz alta. A igreja está orando por você. Você vai repetir somente na sua mente comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu decido sair da caverna. Me tira desse lugar, Senhor, de medo. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Arrependido eu volto de onde eu me desviei. Perdoa os meus pecados. Seja o dono da minha vida e me redime. Eu creio que Tu és o Filho de Deus,
que tira o pecado do mundo. E me posiciono fora da caverna, em nome de Jesus. Toda a igreja ainda está de olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou fez essa oração com muita convicção, com muita certeza, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão. Amém. Eu vi a mão lá na galeria. Amém, amém, na galeria. Mais alguém aqui embaixo? Os pastores me ajudam aqui que eu não vejo muito de longe. Mais alguém deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Amém. Aqui embaixo. Mais alguém aqui embaixo deseja receber Jesus como seu Salvador? Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui ao altar. Algum irmão da igreja que estiver perto dessa pessoa, dá um abraço e traz ela aqui ao altar. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas, irmãos. Queria convidar os pastores presentes para abraçar os irmãos aqui à frente. Aleluia. Fica ligado no Espírito, amém? Essa é a hora de Deus na sua vida. Não se distraia, ainda feche seus olhos. A igreja está intercedendo por você. Se você quer receber Jesus Cristo como seu Salvador, se você quer receber Jesus Cristo como seu Salvador, ou voltar para o Senhor Jesus, essa é a hora de Deus. Levante sua mão. Nós queremos orar por você. Você fez essa oração, pastor, eu fiz essa oração, mas tem alguma coisa me segurando. Eu quero levantar minha mão, mas eu não estou conseguindo levantar minha mão. Você está voltando para Jesus. A igreja está orando por você agora. Toda a igreja está de olhos fechados, intercedendo. Levante sua mão agora, em nome de Jesus. Se você quer tomar essa decisão, essa posição hoje, essa é a hora de Deus. Eu quero orar pela igreja também. Você que é a igreja, que está passando por uma situação de medo, e nessa noite você percebeu que essa palavra foi de Deus para a sua vida. Você está se sentindo, você não é um fracassado, não é uma fracassada, mas você se sente como Elias, fracassado, fracassada. Você está se sentindo escravo do medo, ou você está dando mais ouvido a Satanás, está ouvindo as palavras de Satanás. Eu quero orar por você, levante sua mão, a igreja agora. Amém, amém, amém. Agora é a hora de Deus para sua vida, igreja. Você que já aceitou Jesus, é com você mesmo. Você que já é crente, já tem ministério. Você está se sentindo escravo do medo, aprisionado, ouvindo a Satanás. Levante sua mão, nós vamos orar agora. Queria convidar você que levantou a sua mão para vir aqui na frente. Vamos encher o corredor aqui, bem rapidamente. Oh Jesus, seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Continua trabalhando a tua obra, Senhor. Continua a operar. Vamos encher aqui os corredores. Aqui embaixo mesmo, pode ser, eu quero orar com vocês. Amém. Vamos aplaudir esses irmãos que também são corajosos de estarem aqui. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite de colheita, de vitória, de alegria. Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui na frente. Meus irmãos que já te conhecem, que já te servem, mas por algum motivo, alguma causa, alguma situação, o medo nasceu, Deus, no coração deles. E eles estão se sentindo fracos, escravos do medo, escravos da tribulação. Deus, eu quero pedir ao Senhor, traz à memória deles aquilo que traz esperança, traz vida e alegria agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, que como o Senhor fez com Elias, trazendo consciência da paternidade, trazendo consciência da missão, traz essa consciência, esse entendimento aos meus irmãos e às minhas irmãs agora, nessa noite, em nome de Jesus. A elas entenderem, a eles entenderem que eles não estão sozinhos, que o Senhor está com eles e que o Senhor conhece o coração deles e que o Senhor tem colocado pessoas fiéis para caminhar com eles. Senhor, eu peço ao Senhor, levanta pessoas fiéis para caminhar com os meus irmãos, amigos de oração, intercessores, líderes de célula, auxiliares de célula, consolidadores, para ajudar na hora da tribulação. Pai, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor arranque todos eles da caverna, Senhor, e que todo desejo de morte, que todo desejo de se esconder, todo desespero e confusão seja repreendido agora em nome de Jesus, e que haja um fôlego de vida.
Pai, eu ainda te agradeço agora, Pai, por essas pessoas que receberam Jesus Cristo como seu Salvador, que se posicionaram hoje em Jesus, que estão se entregando e voltando para Cristo. Guarda a vida deles, Senhor. Abençoe essa semana, que seja a melhor semana da vida deles. Arranca eles do lugar de medo. Arranca eles do lugar da caverna, Senhor. Eles são teus filhos. Escreve o nome deles agora no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus. E sela a vida deles com o teu amor e a tua bondade, a tua proteção. Nós somos gratos ao Senhor por eles. E já declaramos nosso amor como igreja, como família, como a nova família deles. Para eles, Pai. Muito obrigado por essa noite. Ser com toda a igreja. Que essa semana seja a nossa melhor semana diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos aqui da frente vão entrar ali na salinha. A gente quer pegar o nome, telefone de vocês para cuidar de vocês. Toda a igreja pode sentar. O culto só tem mais agora 5 minutinhos. E a gente vai estar encerrando. Não desça da galeria, por favor. Não saia do seu lugar. Ainda não encerramos o culto. Que Deus te abençoe. Queridos, eu preciso dar uma palavra, 2 minutos. Primeira coisa,